Graça e paz, tudo bem, querido, querida? Juntos somos fortes, série devocional. Vamos ao nossa meditação de hoje. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orou. Mateus capítulo 26, 39. E eu deixo uma pergunta aqui antes de nós começarmos a leitura de hoje. Será mesmo que orar adianta? Deus me ouve? Existem várias informações instrutivas na oração do nosso Salvador no momento da sua aprovação. Ela foi uma oração solitária. Seja constante você na oração solitária, especialmente nos períodos de provação. A oração familiar, as orações sociais, a oração na igreja não serão suficientes. São preciosas, porém é necessário a oração solitária. O evangelista diz que ele prostrou sobre o seu rosto. Onde então deve ser o seu lugar? Que o pó e as cinzas cubram a tua cabeça. A humildade nos dá um apoio para os pés na oração. Não tenha medo de dizer: meu Pai, ouça o meu clamor. Não cesse até que você prevaleça. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, disse o Senhor Jesus. Submissão e submissão a Deus, que esteja como Deus desejar, e Deus irá determinar o melhor. Sê tu satisfeito em deixar a tua oração nas mãos de Jesus, pois Ele sabe quando dar, como dar, o que dar e o que reter. Amém? Querido, que lição linda! Esse versículo fala sobre o momento em que Jesus estava ali no jardim, no Getsêmani, um pouquinho antes de os seus inimigos o capturarem para ele ser crucificado. E ele se prostrou e orou. O Deus Filho orou. Ele se prostrou, ele se humilhou. Se prostrar é um sinal de humilhação. O judeu, ele tinha mania de, quando ele estava assim querendo se quebrantar na presença de Deus, ele jogava cinzas sobre a cabeça, colocava uma roupa de pano de saco, uma roupa bem simples, com o intuito de mostrar ao Senhor que ele estava ali em humildade e quebrantamento. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se prostrou diante de Deus sozinho. A Bíblia diz que ele levou consigo 3 apóstolos para mais perto dele, mas mesmo assim ele se distanciou desses 3 apóstolos e orou sozinho. Ele sabia o que ele ia passar e precisava derramar a sua alma na presença de Deus, e isso ele fez sozinho. Muitas pessoas não têm esse hábito de orar sozinho. E aqui o Spurgeon diz que a oração familiar, as orações em comunhão, na igreja, são preciosas, mas nada substitui a oração solitária. Você e Deus, primeiro que você tem liberdade e intimidade para falar qualquer coisa, para confessar pecados, para se quebrantar na presença de Deus, para colocar na presença de Deus as suas fraquezas. Isso a gente não vai fazer na frente das pessoas, não às vezes pessoas que nós não conhecemos. Então, a oração solitária ela é muito importante. E você tem que ter em sua cabeça que chegar à presença de Deus em oração deve ser em submissão. O próprio Cristo diz: afasta de mim esse cálice, se for possível, mas contudo seja feita a tua vontade. Às vezes, por que nós nos perguntamos, será que Deus ouve a minha oração? Porque eu não vejo resposta, porque Deus não está vindo no meu socorro? Claro que não, querido, Ele não virá. Se a sua oração não for uma oração de submissão, confiando que Deus sabe o que é melhor para você, mais do que você mesmo, mais do que a mim mesma. Eu mesma não sei o que é melhor para mim. O Senhor é quem sabe. Mas para eu admitir isso, eu preciso
crer que Deus é misericordioso, bondoso, suficiente, que Ele sabe de todas as coisas. Porque senão eu vou querer impor a minha vontade para Deus, mandar em Deus. Isso não existe. Tem muitas denominações, líderes que têm dito que você pode chegar à presença de Deus com petulância, impondo coisas. Não, querido, você só pode chegar impondo coisas para o diabo. Porque nós somos... o Espírito que está em nós é maior do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Então, ao diabo você pode impor a vontade de Deus. Só a Deus você não impõe nada. Você entra em submissão, como Jesus, que era Deus Filho. E mesmo Jesus, olha o ensinamento, chegou com humildade dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Isso que Jesus estava dizendo: tá difícil, Senhor, mas ouve a minha oração, não me deixa passar por esse sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. Talvez sua oração, a minha oração, não tenha sido respondida ainda, porque muitas vezes nós queremos impor a nossa vontade para Deus. Então, saiba disso. Você precisa começar a orar com intimidade, sozinho no seu quarto, confessando pecados, pedindo a ajuda do Senhor. Primeira coisa para a sua oração ser respondida é sinceridade de coração. Isso a gente consegue nas orações que nós fazemos sozinhos no nosso quarto. Segunda coisa, humilhação. Se prostre na presença de Deus. Mostre ao Senhor que depende dele, que precisa dele. E depois submeta-se à vontade dele. Porque às vezes nós queremos impor a nossa. Alguém disse que nós somos muito importantes. Realmente, Deus nos ama, mas Ele é soberano. A palavra dele vale mais do que qualquer outra. Amém? E clame, ouve o meu clamor. Não cesse de pedir. Não cesse, não pare, insista. Porque a Bíblia diz que nós devemos sim insistir. Amém? Com o Senhor. Claro, recebendo a vontade de Deus com humildade, ok? E saiba de uma coisa, Deus sabe quando, como, o que Ele tem que te dar e o que Ele não tem que te dar. Lembre-se disso, tá bom? Deus sabe o que é melhor para você. Creia. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e aprendemos sobre a oração. O maior exemplo de oração sincera, de oração santa, é a oração de Cristo. Essa então, Pai, no Getsêmani, no momento de dor e sofrimento do nosso Mestre, Ele continua nos ensinando qual deve ser o nosso posicionamento ao orar. Nós podemos sim colocar as nossas necessidades diante do Senhor, mas sempre com humildade dizendo: Pai, contudo, seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Oh, Pai, quero colocar essa situação que eu estou vivendo. Fale ao Senhor essa situação que você está vivendo, que você não entende, é difícil. Coloque na presença de Deus agora, com fé, em nome de Jesus. Ele está te ouvindo, se o seu coração estiver humilde, prostrado na presença dele. Vai dizendo ao Senhor: Pai, me ouve, Senhor, ouve o meu clamor, sonda o meu coração. Eu quero agora, em humildade, pedir que o Senhor me socorra. Seja feita a tua vontade nessa situação, na minha empresa, na minha família, no meu casamento, na criação dos meus filhos, na vida dos meus filhos, ou na minha faculdade, ou, Senhor, no meu relacionamento. Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade. Eu peço em humildade que o Senhor ouça a minha oração, em nome de Jesus. Já declarando que eu creio que o Senhor está aqui, me ouvindo, e me dará uma resposta segundo a tua vontade. O Senhor sabe o que precisa me dar, o que precisa fazer, todas as coisas, inclusive o que não me dar. Eu quero confiar nisso com profundidade. Eu quero, pela fé, dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, querido. Creia nisso. Amém? Mande essa mensagem para pessoas que precisam descobrir o quão precioso é o momento de oração. E eu te incentivo a ter mais momentos de oração na presença de Deus. Não só aqueles momentos que são importantíssimos, que a gente separa o tempo para orar, isso é importante, você ter um momento ali para se desconectar de tudo e se derramar na presença de Deus, como também as orações constantes. A Bíblia diz: orai sem cessar. Você não vai conseguir parar as suas atividades o tempo todo para orar, mas entregue o seu pensamento constantemente, sem cessar, na presença de Deus. Você vai ver a sua vida dando um salto de qualidade em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo ou áudio que você preferir.